Olá, meu nome é Lourdes. Tenho 76 anos, e se eu te contar tudo o que vivi, você vai achar que minha vida foi um filme, mas não foi. Foi real, foi dura, e foi cheia de desafios que eu nem sabia se conseguiria superar. Mas, eu estou aqui. E talvez, quem sabe, minha história te ajude a entender a sua própria jornada. Vamos começar? Eu tinha 6 anos quando entendi que minha casa não era um lugar seguro. A lembrança mais antiga que tenho é do som da porta batendo com força. Era sempre o mesmo barulho, seco, pesado, cortando o ar como faca. Aquele som fazia meu estômago virar, minhas pernas tremerem. Era o pai chegando. E quando ele chegava, era como se a noite entrasse pela porta junto com ele, mesmo se o sol ainda estivesse no céu. A gente morava num barracão de madeira, lá na Lagoinha, em Belo Horizonte. Pequeno, escuro, cheirando a mofo e tristeza. As paredes tinham tantas frestas que dava para ver o lado de fora mesmo estando dentro. E o chão rangia com qualquer passo, como se gritasse pedindo socorro. Minha mãe, Dona Nair, passava a maior parte do tempo deitada. Doente, cansada da vida. Ela era bonita, eu lembro, ou pelo menos, eu acho que era. Tinha os olhos claros, mas estavam sempre apagados, como se ela olhasse o mundo de muito longe. Eu tentava cuidar dela. Cozinhava um arroz grudento, lavava roupa no tanque e limpava a casa como podia. Eu queria ser útil. Eu queria que alguém me notasse com carinho. Naquele dia, eu estava tentando enxaguar umas peças de roupa quando derrubei um copo de vidro. Ele caiu no chão e quebrou. Eu ainda me lembro do som dos estilhaços, como sinos pequenos quebrando o silêncio. E eu soube, na hora, que ele viria. Meu pai entrou furioso. Não disse nada. Só me puxou pelo braço, com força, me jogou no chão e começou a bater. Tantas vezes. Com as mãos, com o cinto, com o que estivesse perto. Não gritava, só rangia os dentes e me olhava com ódio. Eu não chorei alto. Já tinha aprendido que quanto mais eu chorava, mais ele batia. Depois ele saiu, como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei ali, com o rosto quente, o corpo doendo, e o coração. O coração já não era de criança fazia tempo. À noite, me encolhi perto da minha mãe. O quarto era escuro, só com uma vela acesa no canto. Eu olhei para ela e perguntei, bem baixinho: Mãe, a gente vai viver assim para sempre? Ela não respondeu. Nem olhou para mim. Acho que não tinha mais forças. E foi ali, naquela hora, naquele silêncio doído, que alguma coisa dentro de mim acendeu. Uma voz bem pequena, mas teimosa. Ela dizia que não, que aquilo não podia ser tudo o que o mundo tinha para me oferecer. Eu não sabia como, nem quando, mas comecei a desejar fugir. Sair dali. Respirar sem medo. Viver. E foi assim que, mesmo tão nova, eu comecei a sonhar com a liberdade, sem saber ainda o preço que eu ia pagar por ela. Eu não lembro exatamente o dia, mas lembro da sensação. O corpo moído, os olhos pesados de tanto chorar escondido, e aquela pergunta que voltava toda noite na minha cabeça: será que minha vida vai ser só isso? Eu tinha 11 anos quando decidi fugir. Não foi algo de repente. A ideia cresceu devagar dentro de mim, como uma raiz que vai abrindo espaço mesmo na terra dura. Cada surra, cada grito, cada silêncio pesado entre mim e minha mãe cavava mais funda a certeza de que eu precisava sair dali. Que, se ficasse, não ia durar muito. A gota final foi um dia em que ele chegou bêbado, mais do que o normal. Eu nem fiz nada. Só estava sentada, costurando um pano velho para fazer uma boneca. Ele passou por mim, parou, olhou e disse: Que cê tá fazendo com essa cara? Tá me desafiando? Nem me deu tempo de responder. O tapa veio seco, me jogou no chão. E ali, caída, com o rosto quente e os olhos marejando, eu decidi: acabou. Esperei 3 dias. 3 noites em que escondi um pedaço de pão, uma muda de roupa velha e uma imagem de Nossa Senhora que minha mãe tinha dado anos atrás. Escondi tudo dentro de uma trouxinha feita de pano de saco. Na 4ª noite, o céu estava coberto, sem lua. Me levantei devagar, descalça, e fiquei parada por uns minutos olhando minha mãe dormindo. Ela parecia uma menina, frágil demais pro mundo. Pensei em acordá-la. Pensei em dizer: tô indo, mãe. Mas não consegui. Ela já tinha perdido tanta coisa, e talvez perder a filha fosse o último golpe. Saí sem fazer barulho. Cada passo era um terremoto dentro do meu peito. Passei pelo quintal, pulei o muro baixo e me vi na rua, sozinha, pela primeira vez.
Não sabia para onde ir. Só sabia que não queria mais voltar. Caminhei por horas. O chão estava frio e meus pés começaram a doer, mas eu nem sentia. Tinha medo de tudo, dos carros, das pessoas, da noite. Mas o medo de continuar vivendo com ele era maior. Quando vi as luzes da rodoviária de Belo Horizonte, pensei que ali era um lugar grande o bastante para alguém se perder. Ou se esconder. Sentei num banco de cimento e enrolei a trouxinha no colo. Fiquei observando as pessoas indo e vindo, como se estivessem todas indo para algum lugar onde eu nunca poderia ir. Naquela primeira noite, ninguém me notou. Ninguém perguntou quem eu era. Dormi ali mesmo, com fome e frio, mas com uma coisa que eu nunca tinha sentido antes: liberdade. No dia seguinte, comecei a pedir comida. Um pão, um resto de refrigerante, uma fruta caída da sacola de alguém. Às vezes me xingavam. Às vezes me ignoravam. Mas de vez em quando, alguém estendia a mão, e eu aprendi a agradecer com o olhar. Foi assim que começou minha vida fora de casa. De banco em banco, de resto em resto, com o estômago vazio, mas o coração um pouco mais leve. Eu era só uma menina, mas já carregava dentro de mim a certeza de que era melhor viver no abandono do que na prisão de um lar sem amor. E foi assim que eu descobri que o mundo era grande. Cruel, sim, mas cheio de cantinhos onde uma menina perdida podia tentar recomeçar. Eu sobrevivi na rua por uns bons meses antes de uma mulher parar e perguntar meu nome. Ela se chamava Dona Celina, vendia doces na rodoviária. Usava um vestido estampado de flores miúdas e um lenço amarrado no cabelo. Me observava fazia dias, até que um dia me ofereceu um pão de queijo e perguntou: "Cê não tem mãe, menina?" Engoli o pão de queijo quase sem mastigar. Senti vontade de chorar, mas já tinha aprendido a segurar o choro com os dentes. Só balancei a cabeça. Ela não insistiu. Só disse: "Então cê vai comigo. Vai me ajudar com os doces e dormir lá em casa." E foi assim que entrei na primeira das muitas casas onde morei. Tinha 12 anos e achava que talvez, agora, minha sorte tivesse virado. Mas a vida gosta de testar a gente. Na casa de Dona Celina, eu fazia de tudo. Lavava, cozinhava, limpava, ajudava a embalar os doces. Quando dava tempo, varria a calçada. Em troca, ela me dava comida e um cantinho no chão da cozinha para dormir. Não tinha colchão, só um cobertor dobrado. Ela não era má, não me batia. Mas também não sorria para mim. Me tratava como se eu fosse um desses móveis que já vem com a casa, que você não gosta muito, mas também não se livra. Fiquei lá por quase um ano. Até que, um dia, ela disse que ia se mudar para o interior e que eu não podia ir com ela. Me deu uma marmita, um lençol e me deixou na porta da igreja. Voltei para as ruas. Depois dela, vieram outras casas. Tantas que eu perdi a conta. Casas de gente rica, com escada e parede cheia de quadro. Casas de gente simples, com cheiro de feijão no fogo e criança chorando no quarto. Mas em nenhuma delas eu era vista como pessoa. Eu era só a menina que ajuda, a cria de ninguém, a que tem que agradecer por não estar na rua. Aprendi a engolir a dor e a sorrir com os olhos. Porque gente que vem de lugar nenhum tem que saber se espremer nos cantinhos da vida. Às vezes, à noite, deitada num colchão no chão ou num quartinho de despejo, eu pensava: será que um dia vou ter um lar? Um cantinho só meu, com uma cama quente, um prato cheio, e alguém que me chame de filha ou pelo menos de Lourdes, e não de menina. Mas o tempo não parava. Eu ia crescendo, meu corpo mudando, e com ele, o jeito como os homens me olhavam. Um olhar que me dava arrepio, que dizia coisas sem falar. Foi nesse tempo, entre uma casa e outra, com uns 15 para 16 anos, que conheci o João. Ele apareceu como um sopro quente no inverno. Tinha voz mansa, jeito calmo. Me chamou de moça bonita e disse que eu não devia estar me matando de trabalhar para os outros. Disse que comigo ele ia ser diferente, que eu merecia mais. E eu, com sede de amor e esperança, acreditei. Eu estava com 16 anos, embora minha alma já tivesse envelhecido mais do que o corpo. Era uma menina, mas me sentia cansada feito uma velha. Já não me iludia com palavras bonitas, ou pelo menos era o que eu achava. Foi num dia comum, daqueles que o céu tá cinza e o coração também, que ele apareceu. João. Lembro até hoje da primeira vez que me chamou de moça. Ninguém nunca tinha me chamado assim. Era sempre menina, doméstica, só mais uma.
Mas ele olhou para mim com aquele jeito manso, com os olhos apertados como quem carrega o mundo nas costas, e disse: Moça, esse serviço aí é pesado demais para alguém tão nova. Você devia estar descansando, sendo cuidada. Ele apareceu na casa onde eu trabalhava na época, como pedreiro. Estava fazendo uma reforma no quintal. E todo dia, quando parava para almoçar, puxava conversa comigo. No começo, eu respondia seca, com medo. Mas ele era diferente. Sabia ouvir. Me chamava pelo nome. Trazia um pedaço de fruta, um pão com mortadela embrulhado num guardanapo limpo. E devagar, foi entrando pela fresta. Uma tarde, depois do expediente, ele me esperou na calçada. Disse que conhecia um lugar melhor para mim. Que na casa dele eu teria cama, comida e paz. Que não ia mais precisar se humilhar para as outras. Eu hesitei. O medo ainda era meu companheiro. Mas, o que eu tinha a perder? Nada me prendia em lugar nenhum. Nenhuma raiz. Nenhum abraço. Fui com ele. A casa de João era simples, mas ajeitadinha. Tinha uma cama só para mim, e isso, para quem viveu no chão, parecia um luxo. Nos primeiros dias, ele foi um anjo. Cozinhava, cuidava das minhas feridas, me escutava. Eu, que mal lembrava o que era colo, me entreguei. Achei que era amor. E talvez fosse, da minha parte. Passou pouco tempo até ele me pedir em casamento. E eu aceitei. Sonhando com uma vida nova, com filhos correndo no quintal, com uma família que eu nunca tive. Me casei com um vestido emprestado e um nó na garganta. Me senti alguém, pela primeira vez. Mas o problema de quem nunca foi amada é que não aprende a reconhecer o falso amor. O João calmo virou João grosso. João doce virou João duro. Aos poucos, ele começou a me mandar calar. Depois a me empurrar. Depois, veio a primeira surra, porque eu demorei a abrir a porta. Ele chorou depois. Me abraçou, pediu desculpas. Disse que era o álcool, que me amava demais. E eu, tonta de dor e esperança, perdoei. Mas aquilo foi só o começo. Eu não sabia ainda, mas tinha trocado a solidão da rua por um novo tipo de prisão. Uma sem grades, mas cheia de cadeados invisíveis. E a chave, eu ainda ia demorar a encontrar. Depois que a gente se casa, as pessoas param de perguntar se você tá feliz. Acham que agora tá tudo resolvido. Que o sim no altar é tipo um passe de mágica que transforma tudo em paz. Mas comigo não foi assim. Depois do casamento, o João mudou. Não foi de um dia pro outro. Foi como quando a água esquenta devagar. Você nem percebe que tá queimando até ser tarde demais. Primeiro, ele me mandava calar. Depois, dizia com quem eu podia ou não falar. As vizinhas, ele chamava de fofoqueiras e me proibia de ir até o portão. Ir à igreja virou motivo de briga. Até sorrir demais começou a incomodar. Que foi? Tá rindo de quê? Ele perguntava, com os olhos pequenos, cheios de desconfiança. Os tapas vieram logo depois. Não eram diários, mas vinham. Sempre que ele bebia, sempre que o dinheiro era pouco, sempre que o mundo pesava demais nas costas dele, ele aliviava em mim. Me empurrava, me xingava, me batia. Depois chorava. Dizia que me amava, que eu era tudo o que ele tinha. E eu acreditava. Porque a gente acredita no pouco quando nunca teve nada. Tive meu primeiro filho com 17 anos. Foi um menino. Lindo. Os olhinhos fechadinhos e aquele cheirinho de vida nova. Segurar ele no colo foi como respirar pela primeira vez. Por uns instantes, achei que agora tudo ia mudar. Que o João ia olhar para aquele bebê e virar homem de verdade. Um pai. Um companheiro. Mas não. João continuou o mesmo. Ou pior. Com o tempo, ele ficou mais cruel. Mais frio. Começou a me tratar como se eu não fosse gente. Me dizia que eu só servia para parir. Me chamava de burra, de suja, de coisa. Começou a me usar, de um jeito que me envergonha até hoje de dizer. Um dia, ele levou um homem estranho lá em casa. Disse que era amigo dele. Que ia dormir lá. E naquela noite, ele mandou que eu agradasse o tal homem. Eu me recusei. Gritei. Chorei. Levei uma surra que me deixou dias sem andar direito. E depois, fui obrigada a obedecer. Não foi só uma vez. João começou a me vender como se eu fosse objeto. Um pedaço de carne. Dizia que era pro bem da casa. Que os filhos tinham que comer.
E eu, com medo, com vergonha, com nojo do mundo e de mim mesma, cedi. Porque achava que não tinha escolha. Tive mais 2 filhos nesses anos. 3 bocas pequenas me chamando de mãe. E eu com o peito cheio de amor por eles, mas vazio de tudo o resto. Eu não vivia. Eu sobrevivia. Isolada, suja, calada, apagada. E o pior de tudo é que por muito tempo eu achei que merecia. Que a culpa era minha. Que eu era fraca, burra, errada. Demorei a entender que o errado nunca foi eu. Que o monstro dormia do meu lado e que eu precisava achar forças que nem sabia que existiam. Mas naquele tempo, a única coisa que me impedia de desistir de vez eram eles. Meus filhos. Eles me davam um motivo. Mesmo sem saber, mesmo pequenos, mesmo chorando de fome. Eles me mantinham viva. Falar desse pedaço da minha vida ainda me embrulha o estômago. Porque até hoje, mesmo depois de tantos anos, ainda escuto aquela voz dele no fundo da minha cabeça. Você é minha. Eu faço o que quiser com você. Eu tinha entre 21 e 25 anos. Nessa época, já tinha 2 filhos pequenos, um agarrado na barra da minha saia e o outro ainda mamando no peito. A casa era pobre, os pratos eram poucos e o armário vivia vazio. O João dizia que o dinheiro estava curto, que o serviço estava fraco, que os amigos ajudavam mais do que eu. E foi aí que ele começou a me levar para a casa dos outros. No começo, dizia que era só para eu fazer companhia. Me mandava sentar, sorrir, servir bebida. Mas logo a companhia virou outra coisa. Me empurrava para cima dos homens. Alguns eram velhos, outros novos. Nenhum me olhava como pessoa. Só como produto, como coisa. Eu tentava resistir, mas ele me batia. Dizia que se eu fugisse, matava as crianças. E eu acreditava. Ele era capaz. Lembro de um dia em que um homem me ofereceu dinheiro na frente do João, e ele riu. Disse: leva. Pode usar. Só não estraga que é minha. Minha. Nunca odiei tanto uma palavra. Aquela mulher que sonhava com liberdade, com amor, com lar, já não existia mais. Sobrou só um corpo cansado, arrastado, tentando proteger o que ainda restava de si. Comecei a sentir vergonha até dos meus próprios filhos. Tinha medo que eles entendessem o que estava acontecendo, que vissem, que carregassem aquilo com eles. Eu me olhava no espelho e não via mais ninguém. Só um vulto, um rosto apagado, coberto de hematomas e silêncio. Mas eu resistia. Não sei como, não sei de onde vinha a força. Mas eu resistia. A cada noite que eu voltava para casa e deitava no chão, com os meninos respirando ao meu lado, eu pensava, um dia isso vai acabar. Eu não sabia quando, nem como, mas dentro de mim, bem lá no fundo, onde o João ainda não tinha alcançado, existia um restinho de coragem. Uma voz que dizia: você ainda está viva, Lourdes. E enquanto estiver viva, ainda pode mudar. Mas mudar é caro. Custa dor, coragem e uma boa dose de desespero. E esse desespero estava chegando. A dor quando cala pesa mais que pedra. E eu carregava muitas. Com o passar dos anos, o João foi ficando ainda mais cruel. Eu já nem tentava mais discutir. Só abaixava a cabeça, fazia o que ele mandava e torcia para terminar logo. Me tornei especialista em esconder marcas. No corpo, na alma, na fala. Tive mais um filho, o 4º. Já nem sentia alegria quando descobria que estava grávida. Sentia medo. Medo de botar mais uma criança no mundo para viver aquele inferno. Meus filhos cresceram me vendo triste. Me vendo calada. Tentando sorrir para eles com os olhos roxos, com o corpo doído, com a alma remendada. E ainda assim, eles me amavam. Me abraçavam. Me diziam obrigado quando eu punha comida no prato, mesmo que fosse só arroz e farinha. Mas eu carregava uma culpa imensa. Culpa por não proteger eles de tudo. Culpa por ter aceitado aquela vida. Culpa por ter ficado. Eu me calava tanto que comecei a esquecer minha própria voz. Às vezes, no silêncio da madrugada, quando todos dormiam e o João roncava bêbado no quarto, eu olhava pro teto e imaginava o fim. Pensava em desaparecer, em sumir. Me peguei, uma noite, com a faca da cozinha na mão. Só olhando para ela. Pensando se era aquilo que Deus queria para mim. Se talvez, desse jeito, eu finalmente tivesse paz. Mas então ouvi o choro do meu caçula no quarto ao lado. E aquela pequena vida me puxou de volta.
Me lembrou que ainda tinha amor dentro da escuridão. Não desisti. Não naquele dia. Só que o silêncio, ele adoecia. E eu me afundei. Tinha dias que eu não levantava da cama. Só me arrastava até o fogão para cozinhar o que dava, depois voltava a deitar. O olhar perdido, igual ao da minha mãe. O mesmo que eu jurei nunca carregar. Os vizinhos não se metiam. Ouviam as brigas, mas fingiam que não. Só uma mulher, Dona Marta, me olhava diferente. Me oferecia café na calçada. Dizia que podia me ajudar, se eu quisesse conversar. Mas eu não sabia mais conversar. Minhas palavras tinham virado pedra dentro da garganta. Foi só anos depois que entendi. O silêncio não era proteção, era prisão. E toda prisão, uma hora, vira desespero. O meu tava chegando. Ele vinha vindo devagar, como chuva grossa no horizonte. E quando chegou, foi a pior e a melhor coisa que me aconteceu. Eu pensei que depois que eu tivesse coragem de sair, a vida ia me receber de braços abertos. Que eu ia finalmente respirar sem medo. Que meus filhos e eu encontraríamos paz. Mas a realidade, meu filho, é que a dor não some assim tão rápido. O medo não vai embora só porque você tomou uma decisão. Quando fui pro abrigo, pensava que estava começando uma nova vida. Mas não era bem assim. O João não me deixava em paz. E mesmo lá, com o abrigo me oferecendo apoio, com as pessoas me dizendo que eu podia recomeçar, o monstro ainda estava muito perto de mim. Porque o monstro não era só ele. Ele estava dentro de mim também. Toda vez que o telefone tocava, eu pensava que era ele. Quando alguém batia na porta, meu corpo se arrepiava. Eu olhava para os meus filhos e pensava, será que ele vai aparecer aqui também? Será que ele vai vir para me matar? O João apareceu várias vezes. Tentou me convencer a voltar. Tentou me ameaçar, me manipular. Me dizia que, se eu não voltasse, ele ia tirar meus filhos. Que eu não sabia cuidar deles, que ele ia me destruir. Eu, no começo, ainda tinha medo. Medo de que ele cumprisse o que dizia. Medo de perder o pouco que eu tinha. Mas o pior de tudo é que eu tinha vergonha. Vergonha de não ter conseguido sair antes. Vergonha de estar ali, pedindo ajuda, como se fosse uma derrotada. A vergonha de não ter sido forte o suficiente. Ele dizia: ninguém vai acreditar em você. Você é só uma mulher. Você não vale nada, Lourdes. Mas, no fundo, eu sabia que ele estava mentindo. Ele tentava me colocar de joelhos, mas eu já não estava mais naquele lugar. Eu sabia que, se eu me mantivesse firme, se eu acreditasse em mim mesma, as coisas iam mudar. Mesmo que fosse aos poucos. Foi quando o abrigo me ajudou a procurar assistência jurídica. Eu nunca imaginei que poderia denunciar, que havia formas legais de me proteger. Fui até a delegacia, com os meus filhos, e, pela primeira vez, pedi uma medida protetiva. Era uma decisão difícil. Eu sabia que ia ter que enfrentar o João de novo. Mas eu estava decidida. Ele não ia me ver mais com os olhos de antes. Eu não ia mais ser a menina indefesa que ele podia fazer o que quisesse. Eu ia ser uma mulher. Eu ia ser eu mesma. A medida protetiva foi concedida. Mas o medo não foi embora. Ele ainda me perseguiu. Tentou me fazer voltar de todas as formas. Ligava, mandava mensagens, se escondia na esquina da rua onde eu morava. Mas quando ele apareceu em frente ao meu novo lar, com os olhos ameaçadores, e eu vi o ódio e a raiva no rosto dele, uma coisa dentro de mim se partiu, mas de uma forma que não fez mal. Eu olhei nos olhos dele e, pela primeira vez, não vi um homem. Vi um fantasma. E não era ele quem eu tinha que temer. Eu sabia que ele era um monstro, mas não mais o meu monstro. E, finalmente, consegui encontrar o que eu mais temia, o meu próprio poder. Foi o começo de tudo. Não foi fácil, não foi rápido. Mas o dia em que eu tomei a decisão de que eu e meus filhos não íamos mais viver com medo foi o dia em que eu senti que estava voltando à vida. Eu ainda tinha muito para viver, muito para conquistar. Mas uma coisa eu sabia, não seria mais debaixo daquelas correntes. Eu vivi anos com o medo tomando conta de cada passo que eu dava. Quando João finalmente ficou longe de mim, não foi a liberdade que eu senti. Eu senti solidão. Eu me vi num mundo tão grande, tão novo e, ao mesmo tempo, tão assustador. Eu já não sabia mais como era viver sem ter medo o tempo todo. O abrigo foi o primeiro passo, mas, por dentro, eu ainda estava quebrada. A dor que eu carregava não ia embora só porque eu tinha um teto agora, ou porque os vizinhos não me olhavam mais com pena.
A dor estava dentro de mim, entranhada. Eu não sabia o que fazer com isso. Eu me vi em muitos momentos perguntando: será que eu sou capaz de viver sem ele? Será que eu sou capaz de fazer tudo sozinha? Quando olhava para meus filhos, eu sabia que eles mereciam uma mãe inteira, mas a mulher que eles viam era apenas uma sombra da mulher que eu queria ser. Eu tinha medo de não ser boa o suficiente para eles, de não ser capaz de dar a eles o que eles precisavam, de não ser forte o suficiente para ser a mãe que eles mereciam. A primeira vez que eu consegui trabalhar foi quando uma mulher, lá no abrigo, me indicou para um emprego na limpeza de uma escola. Eu fui lá, com meu uniforme simples, minhas mãos calejadas de tanto trabalhar durante anos sem parar, e, pela primeira vez, percebi que podia fazer algo por mim mesma. Algo que não tivesse a ver com ser submissa a um homem, a uma vontade alheia. Não era muito, mas era meu. Era meu trabalho, meu salário, minha dignidade. E isso me dava uma força que eu não sabia que ainda existia em mim. Fui aprendendo aos poucos a confiar em mim mesma. A cada dia que passava, me sentia um pouco mais livre, mesmo que o medo ainda estivesse ali, rondando. No começo, eu tinha pavor de sair à noite, por exemplo. Pensava que o João poderia estar me observando, que ele ia aparecer de novo. Mas, com o tempo, comecei a perceber que o monstro estava só na minha cabeça. Eu fui deixando o medo diminuir, um pouco de cada vez. Eu comecei a ser mais presente para meus filhos. Comecei a ser mais mãe do que antes. Eles começaram a confiar mais em mim, começaram a me ver como alguém forte, alguém que não ia se deixar quebrar. Eles também estavam aprendendo a viver sem medo. E isso foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi. As cicatrizes começaram a aparecer, claro. Mas, em vez de me envergonhar delas, eu comecei a aceitá-las como parte da minha história. Como lembretes de que eu sobrevivi. Como lembretes de que eu venci. Foi aos poucos, como qualquer coisa que vale a pena. A gente vai se reconstruindo, pedaço por pedaço, até que, um dia, você olha para trás e percebe que não é mais a mesma pessoa. Não é mais a mulher quebrada, aquela que vivia com medo. Agora, você é mais forte, mais inteira. Mesmo que ainda sinta dor, ela não domina mais a sua vida. Eu aprendi a viver sem o peso de ser submissa a ninguém, sem o medo de ser usada. Aprendi a viver sendo eu mesma. A vida não vai ser fácil. Eu sei disso. Mas eu agora tenho algo que nunca tive, a certeza de que sou capaz de caminhar sozinha. Eu e meus filhos. E isso, filho, isso vale mais que qualquer coisa que eu tenha perdido. Eu olhei para eles, para aqueles olhinhos brilhando de confiança, e soube que, mesmo que o mundo fosse difícil, nós estaríamos juntos, e juntos éramos mais fortes. Eu olhava para meus filhos e via neles o reflexo de tudo que vivi e o que ainda precisava viver. Eles eram pequenos, mas a responsabilidade que eu sentia sobre meus ombros era imensa. Agora, mais do que nunca, eu sabia que meu futuro não era só meu. Ele estava nas mãos de 3 crianças que, por mais que ainda fossem tão novas, já viam em mim uma mulher forte, uma mãe que não se deixou quebrar. Eu sabia que o João podia ter tentado me destruir, mas ele falhou. Ele não sabia que, dentro de mim, havia uma força que nem ele, com toda a sua brutalidade, podia apagar. Era difícil, muito difícil. Eu tinha o trabalho no colégio, mas os dias eram longos e as noites ainda pesavam. Quando o sol se punha, e eu estava em casa com os filhos, a ansiedade me tomava. Eu sentia que o dia seguinte já me esperava com seus desafios. O medo de que algo acontecesse, de que eu não fosse forte o suficiente, era sempre presente. Mas eu me negava a deixar a esperança morrer. E comecei a pensar no futuro. Pensei no que eu poderia oferecer para meus filhos. Eles não iam viver como eu vivi. Eles não iam ser vítimas da vida, como eu fui durante tanto tempo. Eu queria mais para eles. Foi então que comecei a procurar cursos, aprender a me expressar de outras formas. Não sabia muito, mas queria ser melhor. Queria aprender a ensinar meus filhos a serem livres, a sonharem. A vida ainda me mostrava muitas dificuldades, mas eu estava decidida a dar tudo de mim para criar um futuro onde a dor e o medo não dominassem mais. Conversei com a coordenadora da escola onde eu trabalhava e disse a ela que eu queria aprender algo mais. Queria um cargo melhor, queria ser capaz de dar mais para meus filhos. Ela me olhou com um sorriso, aquele sorriso de quem vê a força onde outros só veem fraqueza. Ela me indicou para um curso técnico de administração, algo simples, mas que eu sabia que ia me ajudar a conquistar uma vida melhor. Eu não tinha dinheiro para pagar, então pedi bolsas e procurei oportunidades de aprender de graça. Eu passava minhas noites estudando, sentada na cozinha com os livros espalhados pela mesa, enquanto os meninos dormiam no quarto.
Era cansativo. Eu me sentia exausta, mas sabia que não podia parar. Não podia mais ficar na mesma vida que eu vivia antes. A cada dia, eu dava um passo mais perto do futuro que eu queria construir para nós. Às vezes, no meio da noite, me perguntava se eu estava fazendo certo. Se o cansaço não ia me vencer. Se eu conseguiria dar aos meus filhos a vida que eles mereciam. Mas eu olhava para eles, com seus rostos sorridentes e os olhinhos curiosos, e pensava, eles são minha razão. E eu vou lutar por eles. As coisas não mudaram da noite para o dia. Nada foi fácil. Mas cada conquista, por menor que fosse, me dava mais força. Quando consegui minha primeira promoção no trabalho, fui tomando um fôlego. Quando consegui terminar o curso técnico, quando finalmente consegui pagar a matrícula dos meus filhos na escola particular, eu senti que estávamos indo na direção certa. Aos poucos, os meninos começaram a acreditar mais em mim. E, mais importante, começaram a acreditar em si mesmos. Eu os ensinava a não terem medo de sonhar, a lutarem pelo que queriam, a nunca aceitarem menos do que mereciam. Porque eu sabia que o que eles mereciam era muito mais do que eu recebi. Eu não queria que eles carregassem as marcas que eu carreguei. Não queria que eles vissem a vida como uma luta sem fim. Eles mereciam mais. Eles mereciam um futuro brilhante, sem as sombras do passado. E com isso, fui me fortalecendo. Aprendi que a luta pelo futuro não é só sobre alcançar metas, mas também sobre acreditar que a mudança é possível. Sobre ter fé, mesmo quando tudo ao redor diz que não vai dar certo. E se alguém me perguntasse, lá na frente, o que me fez continuar, eu diria, foram os meus filhos. E foram os meus sonhos. E, principalmente, a certeza de que, por mais que a vida tenha me machucado, eu nunca deixei de acreditar que merecia ser feliz. Depois de tudo que vivi, depois de todo o medo, a raiva e a dor, eu me vi numa terra estranha. Não só por ser uma mulher sozinha, que passou por tanta violência e abuso, mas também porque eu não sabia mais o que era amar. Eu tinha sido amante, mãe, esposa, mas nunca soube o que era amar de verdade. Porque eu sempre amei, mas amei do jeito errado. Amava com medo, amava com submissão, amava esperando que o outro me amasse de volta, sem jamais me permitir amar a mim mesma. O amor, para mim, tinha sido sinônimo de dor por tanto tempo. Cada gesto de carinho do João vinha com a promessa de dor depois. Eu aprendi que o amor podia ser destrutivo, que podia ser um veneno disfarçado de doçura. Então, quando ele finalmente saiu da minha vida, eu me vi sem saber o que fazer com o vazio que restava no meu peito. Nos primeiros meses, eu me fechei completamente. Eu me dediquei aos meus filhos, ao trabalho, ao estudo. Tudo que eu fazia era para garantir que nós fossemos bem, mas ninguém me perguntou se eu estava bem. Eu nem sabia como responder a essa pergunta. Foi quando um dia, ao olhar para os meus filhos, vi algo que me tocou profundamente. Eles cresceram, e com eles, cresci também. Eles não tinham o peso que eu carregava. Eles estavam aprendendo a ver o mundo com os olhos de quem não tem medo. E isso me fez pensar, eu também mereço esse olhar. Eu mereço me olhar e não me sentir culpada, não me sentir inferior. Eu mereço me ver com o mesmo amor que vejo meus filhos. Foi então que comecei a reconstruir, aos poucos, o que significa me amar. E eu nunca pensei que fosse tão difícil. Eu tinha perdido a confiança em mim mesma. Eu tinha vergonha do que fui, do que passei. Tinha vergonha de mim, da mulher que eu fui no passado. Mas, aos poucos, fui entendendo que não era minha culpa. Não era minha culpa ser manipulada. Não era minha culpa ter acreditado que o amor tinha que ser assim. E ao me perdoar por isso, eu comecei a me reconstruir. Eu comecei a me cuidar de um jeito simples. Coisas pequenas, ir ao mercado e escolher as coisas que me faziam bem, não só o que dava para pagar. Comecei a comer direito, a fazer exercícios simples. Me dava o direito de descansar, de dormir sem me preocupar o tempo todo com as coisas que ainda estavam por resolver. Eu comecei a aprender a ser gentil comigo mesma, a me dar permissão para sorrir sem medo de que alguém fosse usar isso contra mim, a permitir que os outros me tratassem com carinho sem desconfiar, porque, antes de mais nada, eu precisava confiar em mim. E o amor era algo que eu pensava que nunca mais seria capaz de sentir. Mas com o tempo, ele começou a aparecer de um jeito suave, sem pressa. Primeiro, o amor que nasceu em mim mesma. Depois, o amor pelos meus filhos. E, finalmente, o amor por uma ideia de vida nova. Eu aprendi que o amor não precisa ser vivido com medo. Não precisa ser controlado. Não precisa ser possessivo.
o amor pode ser simples. Pode ser sereno. Eu também comecei a perceber que o amor não precisa vir de um homem. Eu estava criando um relacionamento comigo mesma, e isso era o que realmente importava. Eu era capaz de me amar de um jeito que nunca pensei que fosse possível. Eu comecei a olhar para as coisas que passei, e em vez de me lamentar, passei a enxergar minha força. Eu não era mais uma mulher quebrada. Eu era uma mulher inteira, reconstruída e cheia de amor para dar, a mim mesma, aos meus filhos, à vida. O amor, no fim das contas, é muito mais do que receber de outros. O amor é sobre dar a si mesma o que você sempre procurou nos outros. E foi isso que eu aprendi a fazer. Nunca imaginei que seria capaz de me olhar no espelho e não me envergonhar, mas hoje eu consigo. E, mais importante, hoje eu posso me amar. Eu cheguei até aqui, meu filho. Eu sobrevivi. E a cada dia, com cada passo que dei, me senti mais forte. Não só por ter saído daquela vida de dor, mas por ter reconstruído algo novo para mim e para os meus filhos. Algo que vai além da sobrevivência. Eu me reconstruí de dentro para fora. A vida, para mim, nunca foi fácil. Eu não escolhi passar por tudo que passei, mas, hoje, posso olhar para trás e ver que as dificuldades não me destruíram. Elas me formaram, me fizeram a mulher que sou hoje. E, se eu posso te dar um conselho, é esse. A dor que você sente, por mais insuportável que seja, não é o fim de tudo. Pode até ser um pedaço grande da sua história, mas nunca vai ser toda a sua história. Hoje, olhando para trás, eu vejo que o que eu mais quero deixar para os meus filhos, para os meus netos e para todas as mulheres que, assim como eu, um dia pensaram que não conseguiriam mais, é o legado da superação. Eu quero que eles saibam que, por mais difícil que a vida seja, por mais traiçoeiras que as pessoas possam ser, nós somos mais fortes do que pensamos. Eu quero que eles saibam que a dor pode nos ensinar a sermos melhores, a sermos mais firmes. Que a dor, sim, pode moldar a nossa alma, mas que a nossa alma sempre vai ser mais poderosa que qualquer ferida. Eu não fui perfeita, não. Eu cometi muitos erros, vivi com medo, deixei que a dor me consumisse por muito tempo. Mas, um dia, eu aprendi que o perdão, primeiro, tem que vir de dentro de nós. Se você não se perdoar, não vai conseguir andar para frente. Não importa o quanto os outros nos machuquem, o que importa é o que fazemos com isso. Eu fiz minha dor se tornar força. E, quando penso no futuro, penso que meus filhos merecem um mundo melhor, uma vida onde o medo não tenha mais espaço. Eles merecem conhecer um amor que seja suave, que seja de verdade. E, para isso, eu preciso ser o exemplo. Porque, se eu conseguir mostrar que é possível sair das sombras e encontrar luz de novo, eles também podem. Eu quero que eles cresçam sabendo que ninguém pode tirar o que é deles. Que ninguém pode tomar o poder que tem sobre a própria vida. Que a independência, a liberdade de ser quem são, a liberdade de escolher o próprio caminho, são direitos que ninguém pode negar a ninguém. Que, mesmo quando a vida apertar, eles podem ser mais fortes do que qualquer coisa ou qualquer pessoa que tente lhes fazer mal. Eu não sou a mesma mulher que entrei naquele abrigo, nem a mesma mulher que vivia com medo do João. Eu sou uma mulher que escolheu o futuro. E, por mais que o futuro seja incerto, eu sei que a força que carrego dentro de mim é maior do que qualquer coisa que eu já vivi. Eu escolhi ser livre. A vida, meu filho, vai ter seus altos e baixos, mas, se você aprender a se amar e a se respeitar, vai ver que pode enfrentar qualquer tempestade. Porque, no fim, a maior batalha é contra nós mesmos. E, uma vez que você vence essa batalha, você pode conquistar o mundo. Então, o meu legado não é só sobre o que eu passei ou sobre o que eu superei. O meu legado é sobre não deixar que ninguém controle a sua vida, sobre não se deixar destruir. É sobre ser livre. E, principalmente, é sobre saber que sempre há força em você, mesmo quando tudo parece perdido. Eu, agora com 76 anos, posso dizer com orgulho, eu venci. E, com essa vitória, eu deixo aos meus filhos o maior presente que uma mãe pode deixar, a liberdade de ser quem eles são. Hoje, ao olhar para trás, vejo que a minha vida foi uma luta constante, mas também uma vitória. Eu não sou mais aquela mulher com medo. Não sou mais a mulher que aceitava o que a vida me impunha. Eu sou a mulher que, apesar de tudo que passou, se ergueu, se refez e agora caminha com a cabeça erguida, sabendo que cada passo que dei foi um passo para a liberdade, para a paz. Meus filhos, hoje, já adultos, têm suas próprias vidas, suas próprias histórias. Eles me olham com orgulho, e eu, com amor, os vejo seguirem seus próprios caminhos. Eles são minha maior conquista. Eles são a prova viva de que eu lutei por algo maior,
algo que valeu a pena. Eu sei que, em algum lugar, o João ainda deve estar. Mas ele não tem mais poder sobre mim. Ele não tem mais poder sobre nada da minha vida. E isso, meu filho, é a verdadeira liberdade. A liberdade de ser quem você é. A dor não me define mais. O medo não me define mais. Eu me defini. Eu sou a mulher que se levantou das cinzas e, com isso, criou uma história de coragem, de resiliência, de amor próprio. E assim, termino a minha história, com a certeza de que, por mais que a vida nos surpreenda, sempre haverá força dentro de nós para seguir em frente. Eu deixo meu legado, a certeza de que, mesmo nos momentos mais sombrios, somos capazes de encontrar a luz. Até a próxima história, e que ela seja de mais força, mais superação e mais amor. Porque, se eu conseguir, você também pode. Até logo! E se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você acredita que ela pode ajudar outras pessoas também, se inscreve aqui no canal, meu filho. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque ainda tem muita história para contar, viu? E se puder, deixa um like, que isso ajuda muito para que mais gente escute essa voz de mulher guerreira que eu carrego comigo. Muito obrigada por me ouvir até aqui.